Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra. E estamos aí meditando o 5º domingo da Quaresma no ano B. E vamos meditar hoje a partir de uma fala, de uma colocação do próprio Deus, dizendo: diz o Senhor, imprimirei minha lei em seus corações. Então, o Senhor imprime a sua lei em nossos corações. E a partir dessa perspectiva de uma lei que foi impressa em nossos corações, eu queria que nós pudéssemos iniciar a reflexão tomando os primeiros versículos do Evangelho deste domingo. O Evangelho narrado segundo São João, a partir do capítulo 12 e versículos 20 ao 33. Diz assim o texto para nós: naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Então eles se aproximaram, alguns gregos que subiram para adorar na festa, se aproximaram de Filipe, e ao se aproximar de Filipe, disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Meus amados irmãos, quando Deus diz para nós, na primeira leitura de hoje, leitura extraída do profeta Jeremias, e que é muito interessante a forma que é posta pelo autor, a partir do versículo 33 da primeira leitura de hoje, porque o Senhor fala de uma nova aliança que será feita, e daqui a pouco nós falaremos desta aliança. Mas ele fala de maneira mais clara de uma aliança também que é realizada no interior do coração de cada pessoa. A partir do versículo 33 da primeira leitura de hoje, o Senhor diz: esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei do seu pecado. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 27, logo ali no início do Catecismo, quando a Igreja vai colocar para nós a respeito do homem, quem é o homem, o que o homem pode fazer sendo auxiliado pela graça de Deus, ali a graça que é infundida no coração de todo ser humano, exatamente fazendo eco a essa fala do Senhor por meio do profeta Jeremias, dizendo que imprimiria a sua lei em seu coração. O Catecismo da Igreja diz o seguinte: o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. Então existe um desejo de Deus inscrito no coração do homem. É o que diz o Catecismo. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, por isso, meus amados irmãos, que aqueles gregos que têm a lei de Deus, a lei natural, inscrita nos seus corações, e essa lei os impulsiona,
os faz desejar conhecer Deus, e aqui eu falo na segunda pessoa da Santíssima Trindade, conhecer Jesus Cristo, é isso que impulsiona eles a se aproximarem de Filipe. Com certeza eles tinham conhecimento de que Filipe era discípulo de Jesus, era também um apóstolo do Senhor, e isso é o que impulsiona eles a se aproximarem de Filipe e dizer a Filipe: nós queremos conhecer Jesus, queremos ver Jesus. E é exatamente o que está no Catecismo da Igreja. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Então é a conhecida como vocação universal. Conhecer a Deus e amar a Deus. Essa vocação universal foi dita pelo Vaticano II, que é a santidade. A vocação universal é a santidade. E essa santidade, ela acontece por meio dessa vocação universal. Exatamente a busca de Deus, o desejo de Deus. Então, este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele, começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Então, os gregos, neste domingo, e aqui nós podemos dizer que sou eu, que é você, você pode aí mergulhar um pouquinho na tua própria história e buscar lembrar, trazer à tua memória o dia em que você teve a atitude que esses gregos tiveram. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus. E você pode lembrar daquele dia em que você se aproxima de Jesus, em que você busca Jesus, em que você buscou o Senhor, mesmo sem você conhecer de fato quem era o Senhor, mesmo sem você ter um conhecimento pleno da pessoa de Jesus, mas você buscou desejar, ou melhor, você buscou conhecer o Senhor. Então, meus amados irmãos, é a partir daqui que nós podemos ver que o diálogo que aconteceu entre Jesus e aqueles que buscavam conhecê-lo mostra para nós a necessidade de mergulharmos na lei natural que foi implantada em nossos corações e que nos capacita a buscar Deus e a desejar, e não somente desejar, mas encontrar o Senhor. Então, podemos ver aqui Jesus respondendo a Filipe e a André, seu irmão. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, ou seja, a cruz, a morte de cruz. E nós, nesse período quaresmal, estamos aí caminhando, durante 40 dias, deserto adentro, para exatamente ver o dia da glorificação do Senhor, o dia em que o Senhor será levantado no madeiro, como foi mostrado para nós domingo passado. E esse percurso quaresmal nos faz compreender de maneira mais clara agora o que Jesus disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Então veja, Jesus era muito específico em dizer que ele é o grão de trigo. O grão de trigo que desceu do céu, ou seja, vamos dizer assim, que caiu, mas numa linguagem para nós compreendermos a questão aqui da colocação do grão. Por isso Jesus diz, se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. Então eu vou usar a mesma expressão que Jesus diz. Jesus é o grão de trigo que cai do céu e cai na terra. Ou seja, aqui de maneira muito clara, Jesus está falando da sua encarnação.
o grão de trigo que foi lançado do céu, né? Nós podemos lembrar aqui de maneira muito clara, você pode até ver também aí na playlist do meu canal, as parábolas do Senhor, né? E ali a gente vê na parábola do semeador, Jesus dizendo que a semente é a palavra. E Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo eterno. Jesus é não somente o grão de trigo, mas o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus está dizendo aqui a Filipe, a André e aqueles que os escutavam, que o escutava, se o grão de trigo, ou seja, se eu, grão de trigo, que desceu do céu para a terra, não morre, continuaria somente um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Então a morte de Jesus na cruz produziu muitos frutos, e frutos incontáveis. Inclusive, eu e você que me escuta, somos frutos desse grão de trigo que morreu. E ele começa a dizer, da mesma forma que ele não se apegou, como diz lá Colossenses, ele não se apegou à sua condição divina, mas tornou-se escravo e humilhou-se, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Aí ele dá o exemplo para nós e diz que nós devemos fazer o mesmo. Ele diz: quem se apega à sua vida, perderá. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Então, se eu ou você, meus irmãos, nos apegarmos às nossas próprias vidas, nós iremos ficar apenas como um grão de trigo, que não pode germinar, que não pode gerar fruto algum. Mas se nós nos lançamos na terra, se nós nos deixamos cair na terra, e aqui eu falo na terra, na seara de Deus, aí sim nós poderemos também gerar inúmeros frutos. E é exatamente isto que Jesus vem nos ensinar. E ele continua dizendo: se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Então veja que essa palavra de Jesus já se cumpriu com os apóstolos. Já se cumpriu com os apóstolos. Basta olharmos para uma perspectiva daquilo que é a língua apocalíptica da revelação de São João, ou seja, do Apocalipse. E lá é dito, diante do Senhor, ou melhor, diante do santuário celeste, João é arrebatado até lá, e João tem uma visão muito específica. Ele diz que existia um grande trono branco e um outro trono, que era o trono do Cordeiro, Jesus Cristo, e ainda existia 12 tronos aonde estavam assentados os anciões, e mais 12 tronos aonde estavam assentados os apóstolos. E ali ele fala dos 24 anciões de maneira mais específica, e eu tinha dividido para que você pudesse compreender que já se cumpriu na vida dos apóstolos aquilo que Jesus disse: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ou seja, Jesus disse, aos apóstolos, Jesus disse: eis que vós sentarão em tronos e julgarão, as nações. E nós podemos ver isso se cumprindo. E de repente, no versículo 27, Jesus diz: agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Aqui nos faz lembrar aquela oração do Getsêmani: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Lá no início desta reflexão, eu dizia que existe uma aliança
que Deus iria fazer conosco na pessoa do seu Filho, e essa aliança que iria ser feita no sangue e no corpo de Cristo, confirmaria a aliança espiritual que Deus imprimiu no coração do homem, que foi o desejo de buscá-lo. Então, a aliança que Deus iria fazer era esta: Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que estava aí e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi o anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim. Ou seja, Jesus já sabia de tudo. Jesus tinha conhecimento da sua missão. E é por isso que ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É por isso que nós ouvimos essa semana Jesus dizendo: o meu Pai trabalha até os dias de hoje e eu também trabalho para Ele. Então Jesus já sabia da sua missão. E é por isso que ele diz: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Aí ele conclui dizendo: é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, Jesus falando aqui da sua ascensão, atrairei todos a mim. Então veja, versículo 31 repetindo: é agora o julgamento deste mundo, ou seja, a morte de Cristo na cruz julga toda a humanidade. E esse julgamento se dá nesta aliança do corpo e do sangue de Cristo. E foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: assim como a serpente foi erguida no deserto por Moisés, assim também será levantado o Filho do Homem no madeiro, e ele atrairá todos a si. Todos a si. E aqueles que contemplarem o Senhor, assim como aqueles no deserto, conduzidos por Moisés, contemplavam a serpente de bronze e ficavam curados do veneno das serpentes, Jesus está dizendo também que todo aquele que contemplá-lo no madeiro da cruz será liberto do veneno da serpente, da antiga serpente que seduziu os nossos primeiros pais no Éden. E Jesus diz: agora o chefe deste mundo será expulso. Pela morte de Cristo, Satanás foi completamente derrotado. Completamente derrotado. Foi aqui o motivo pelo qual Jesus diz: agora o chefe deste mundo será expulso. E ele foi completamente derrotado quando Jesus foi morto na cruz. E é por isso que diz que quando Jesus morreu, quando ele aspirou, o seu espírito, quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, houve uma escuridão, houve também um terremoto e o véu do templo se rasga. Ou seja, ali a vitória de Cristo sobre o diabo foi concretizada. E Jesus conclui dizendo: e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E é por isso, meus irmãos, que os gregos foram atraídos até Jesus. E aqui nós podemos ver em duas perspectivas. A primeira, na perspectiva de Jesus, que revela o amor de Deus em todas as suas obras. E foi por isso que Jesus disse também durante essa semana aos judeus: as obras que eu faço dão testemunho de mim, mas vocês não acreditaram nelas. Mas os gregos, os estrangeiros, creram nas obras e nos testemunhos que elas davam de Cristo. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara aquilo que é a aliança que foi dita por Jeremias na primeira leitura de hoje. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito,
e que eles a violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Não é mais essa aliança antiga, não é mais essa aliança, mas é uma nova aliança. Uma aliança em que a segunda leitura de hoje, que está na carta aos Hebreus, mostra para nós que ela foi confirmada. Confirmada por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Diz assim: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então Jesus, com lágrimas, no Getsêmani, Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então Jesus fez orações e preces àquele que o poderia livrá-lo da morte. Aí alguém pode dizer: então, se Jesus foi ao Calvário, se Jesus morreu, então as suas preces não foram ouvidas. Não é o que o autor da carta aos Hebreus diz para nós. Ele diz, repetindo aqui o versículo 7 da segunda leitura de hoje: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Ele foi atendido não para que não passasse pela morte, mas foi atendido exatamente porque ele se entregou a Deus até a morte e morte de cruz. Versículo 8 da segunda leitura de hoje. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, versículo 9 da segunda leitura de hoje. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é somente para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que creem, mas só será possível a salvação aos que creem se esses lhe obedecem. Tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, meus amados irmãos, a liturgia de hoje vem falar para nós dessa graça, a graça de uma aliança que foi infundida, que foi inscrita em nossos corações, que foi introduzida em nossos corações pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. E essa aliança eterna, esse desejo de Deus que está implantado dentro do nosso ser, nos impulsiona a fazer o mesmo que fizeram os gregos do Evangelho de hoje: procurar e ver, procurar e conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E esta mesma aliança que está dentro do nosso ser impulsiona o nosso coração a fazer esta prece, a prece que o salmista Davi nos apresenta na liturgia deste domingo. E a prece é essa, impulsionada pelo desejo e pela aliança que está inscrita em nossos corações. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. E ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Compartilha os conteúdos aqui do nosso canal
e ajuda a divulgar esse apostolado. Amém. Bom domingo a todos.